você trouxe sua Bíblia, abra por favor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ler ali que fica mais fácil para os irmãos. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava à beira-mar. Nós vamos até o versículo 24, por favor. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos, para que sare e viva. Aleluia. Jesus foi com ele. Vamos agora para o versículo 35, por favor. Versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo seguinte: quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. A menina não morreu, mas dorme. Versículo seguinte: e riam-se dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Louvado seja Deus. Nós gostaríamos, irmãos, de iniciar esta série de mensagens que nós devemos ministrar ao longo deste mês, quem sabe o próximo mês também, falando sobre atmosfera de milagres, criando um clima, uma atmosfera para milagres. Talvez você pergunte: mas pastor, Deus precisa de atmosfera para milagres? Não, Deus não precisa de nada. Deus pode operar da maneira que Ele quiser, da forma que estiver. Mas, quando olhamos para a palavra, irmãos, quando olhamos para os princípios da palavra de Deus, nós percebemos sim, que existem situações em que os milagres avançam, se proliferam com maior facilidade do que em outras situações. Por exemplo, diz a palavra de Deus que Jesus em sua terra não pôde operar muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Somente curou alguns. Então, percebam a importância de criar um ambiente, de criar um clima para que aconteça milagre. A atmosfera, quando a gente fala de atmosfera é uma camada de gases que envolve e acompanha a terra. Então, pense sobre isso. Pense sobre essa atmosfera de milagres te envolvendo e te acompanhando. Então, nós cremos sim, irmãos, no poder da oração. Nós cremos no poder
de joelhos que se dobram. Nós cremos num Deus vivo e poderoso e que pode operar em sua vida, em nossas vidas, em nosso meio. Nós cremos num poder de Deus, no poder da intercessão, quando nós intercedemos por alguém. Então, olhando para esta palavra, nós perguntamos: como é que aconteceu um milagre na casa de Jairo? Poderia ser um bom tema. Um milagre na casa de Jairo. Poderia ser um outro tema, um líder, príncipe da sinagoga, que se humilha. Um outro tema muito importante, irmãos, que se humilha diante do Senhor Jesus. Enfim, nós poderíamos usar vários temas aqui para olhar para essa história na vida, neste milagre que aconteceu na vida de Jairo. Em primeiro lugar, eu gosto de olhar para a palavra e meditar um pouquinho nela. O versículo 21 diz, irmãos, que havia, quando Jesus voltou de barco para o outro lado, para a sua terra, ali havia uma grande multidão. Preste atenção, grande multidão, grande concentração, não significa milagres. Não é a multidão que provoca milagres. Às vezes a multidão vem e faz aquele grande alvoroço, grande barulho, irmãos, mas eles vêm só por curiosidade, eles não provocam milagres. Você está no meio de uma multidão, vai vir fulano, vai vir ciclano, e você vai lá no meio. Preste atenção, você, para experimentar milagre de Deus, você precisa sair do meio, você precisa estar à parte. Preste atenção nisso. Jairo era apenas um no meio da multidão, que teve um comportamento diferente daquela multidão, que ao ver Jesus se prostrou diante do Senhor. Isso fala algo muito forte ao meu coração, irmãos. Mostra justamente isso, que muito barulho, muita coisa, muita gente, não é o que provoca milagres de Deus, mas atitudes. Quando nós nos humilhamos, quando nós percebemos Deus, sentimos a presença de Deus, sabemos que Ele está ali. Certa vez, Elias, depois de operar grandes milagres, fazer chover, fazer coisas acontecer, Elias entrou num estágio de depressão, e ele chegou aí para uma caverna, e ali na caverna, Deus, o anjo vai lá e fala com ele, e diz lá em 1 Reis, capítulo 19, que de repente, irmãos, Elias queria ver a Deus, e passou um barulho muito grande, um vento muito forte. Antes de Deus chegar, havia um vento, mas Deus não estava no vento. Depois de um terremoto, um grande terremoto, um abalo enorme, Deus não estava naquele terremoto. Depois de um fogo, irmãos, tem muito crente que gosta de fogo, e eu também gosto, mas Deus não estava no fogo. Por último, um sussurro suave, ali estava Deus. Entenda que as coisas simples, isto foi criado para Elias, uma atmosfera, um clima para o seu milagre, para ele poder ouvir, para ele poder ter uma direção de Deus. Então, da mesma forma, nós temos que compreender, queridos, a necessidade de nós realmente criarmos uma atmosfera de milagre. No caso de Jairo tinha um problema sério, irmãos. Minha filhinha, sabe,
Irmãos, a coisa que mais dói na vida de um pai é ver um filho, uma filha doente, passar por problemas. Eu sei o que é isso. E como nos dói. E enquanto a filha, o filho é pequeno, você, pai, é responsável por ele. Me lembro de Kenneth Hagin, que chegou uma época, ele estava orando pelo seu filho, e ele não via retorno na oração, até que Deus falou com ele, Hagin, agora é hora dele exercer a sua fé. Agora não é mais você que intercede por ele, ele precisa tomar posição. Então lembre-se disso. Há um momento em que nós oramos, como oramos por uma criança, oramos por nossos filhos, quando eles são ainda pequenos, mas é tão importante nós ensiná-los a dependerem de Deus, a orarem, a buscarem a Deus, porque vai ter um momento em que a tua oração não vai ter tanto poder como a oração dele, porque agora é ele que tem que buscar, é ele que tem que fazer a sua parte. Entenda isso, para você não sofrer muito depois. Ensine seus filhos, oriente seus filhos. No caso de Jairo, a filhinha dele tinha 12 anos, e ele estava, irmãos, como um pai que ama, em desespero. Quando ele vê Jesus, ele não se incomoda com a multidão. Por isso que eu disse, ele não estava junto com a multidão. Ele queria um encontro com o Senhor. Ele queria a ajuda de Deus. Então ele vai e se lança aos pés de Jesus. Imagine que vergonha para os fiéis dele que ali estavam, ver o seu líder se prostrar. É raro ver isso, irmãos. É raro ver isso. Eu digo para vocês, mas Jairo não teve nenhum constrangimento. Para ele, a necessidade que ele tinha era maior do que a humilhação. Então ele se humilha aos pés do Senhor e o adora. Cria-se um clima de oração ou de milagres pela humilhação. Cria-se um clima de milagre quando nós nos humilhamos, quando nós adoramos. Pode prestar atenção que não é o único caso, irmãos, mas quando nós adoramos, quando nós nos prostramos diante dele de coração, quebranta o coração de Deus. Salmista Davi diz, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Ele não rejeita quando você vai a Ele com o coração contrito, com o coração quebrantado. E Jairo faz isso. Jairo vai aos seus pés. Ele não faz uma oração, irmãos, simples, mas ele derrama ali o seu coração. Você sabe quando você ora de fato e quando você apenas cumpre tabela. Nós sabemos quando fazemos isso. Nós sabemos quando... Eu faço isso, irmãos. Ainda ontem, eu estava orando e no momento eu parei a oração e falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o que eu estou fazendo é simplesmente, desculpe, mas perdendo tempo. Porque você fica ajoelhado, falando, e isso não vai resolver. Sinceramente, irmãos, há uma maneira em Deus, e às vezes nós passamos um tempo orando, 40 minutos, 1 hora, para então orar de fato, para ter um coração quebrantado, para derramar, para dizer, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu preciso da tua ajuda, eu dependo de ti, esta causa não vai avante se o Senhor não agir, se o Senhor não operar. Então ali estava o chefe da sinagoga, ali estava o pastor Mor, clamando, pedindo, Senhor, salva minha filha, Senhor, eu venho te pedir, eu venho insistir, que o Senhor deixe a multidão, e por favor, venha até a minha casa,
eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Entenda, irmãos, um milagre acontece, mas existe um caminho para o milagre. O milagre na casa de Jairo é muito bonito você contar o final, mas houve uma trajetória, houve algo que este homem fez, diferente da multidão. E lá estava ele insistindo em oração, até que Jesus disse: eu irei, eu vou. E quando Jesus acompanha, irmãos, Jesus começa a ir com ele, com Jairo. Vocês conhecem a história, mas há uma demora, há um tempo, queridos, até chegar na casa de Jairo. Jesus era muito popular e as pessoas vinham, a multidão estava ali. E vem aquela mulher do fluxo de sangue e há um tempo, e toca em Jesus, Jesus tem que tratar com aquilo, e o tempo vai passando. O teste da paciência, o teste da fé de Jairo. Há um tempo para o milagre. Às vezes, irmãos, não é imediato. Às vezes você pede, você ora, você se prostra. Mas você tem que aprender a esperar, a ter paciência. Há um tempo para você alcançar o seu milagre. E durante esse tempo, você deve permanecer firme na tua fé. Amém, amados? É muito importante. Eu olho para a vida de Jairo, deste homem, irmãos, e ele realmente recebeu, durante aquele tempo, quando Jesus termina com a situação da mulher, vem os servos dele, vem os amigos dele e fala: meu pastor, não incomodes mais o mestre, porque Jairo estava incomodando, sabe, aquela oração de insistência, aquela oração que incomoda, aquela oração da viúva, para o pedido da viúva para com o juiz, do amigo importuno. Assim estava Jairo importunando, pedindo, clamando, e os amigos vêm e diz: olha, se conforme, vamos o consolar, eu já contratei as pessoas para chorar, porque tua filha já morreu, tua filha já foi, não incomodes mais o mestre. Diante daquela notícia, eu fiquei pensando, irmãos, o que eu faria? O que você faria quando você está orando, crendo, até receber uma palavra, mas de repente vem uma contradição, vem algo da realidade, alguém que diz: já era, a tua filha já morreu, não tem mais o que fazer, porque morreu. Mas neste momento, se você está ligado a Jesus, como Jairo estava, ele recebe do Senhor um incentivo, uma motivação no seu coração. Não tenha medo, creia somente, continue a crer. Continue a crer. Você sabe que Jairo, além de tudo, ele tinha uma forma de crer. Ele acreditava que se Jesus fosse na casa dele e impusesse as mãos sobre sua filha, ela seria curada. Era isso que Jairo pensava, era isso que Jairo cria, era isso que Jairo falava. Ele dizia: Senhor, se o Senhor for até lá, se o Senhor pôr as mãos sobre minha filha, ela será curada. É tão importante nós termos a nossa confirmação de fé, a nossa certeza. E Jairo tinha isso no coração. Ele acreditava que se Jesus fosse lá, ela seria curada. E diante da morte, diante das más notícias, ele poderia tomar um outro caminho, que é o natural, o caminho do desespero, o caminho do medo, o caminho de perder a filha, de pensar em perder a filha. Mas ao invés disso, irmãos, ele decide continuar acreditando no Senhor. Ele decide continuar caminhando com Jesus, segurando em suas mãos, caminhando com Ele.
E quando ele chega na casa, um grande alvoroço. Vocês viram o texto? Todo mundo chorando, todo mundo em desespero, porque a menina de 12 anos havia morrido. Choravam e faziam grande pranto. Meu irmão, o choro faz parte, mas não resolve nada. Pense. O choro faz parte, mas não resolve. E há situações em que o choro somente atrapalha. Parece que é um alívio para a alma. É um escape. Mas o choro não gera fé. O pranto, o desespero não vai resolver. Jesus então dá uma palavra para eles e diz para eles: não chorem. Por que vocês estão assim tão desesperados? A menina não está morta, mas dorme. Esta palavra veio para mim, irmãos, como algo tão forte, porque há situações em que nós realmente enfrentamos a morte. Todos nós vamos enfrentar. Todos nós vamos passar por isso. Toda semana, praticamente, a gente ouve notícias de irmãos nossos que partiram. Mas, para aqueles que têm o Senhor Jesus, mesmo diante da morte, você pode pensar a mesma coisa e encher o teu coração e dizer: ele não está morto, mas dorme. Não é? Donizete não está morto, ele dorme. Ele dorme. Né? Nosso amigo está dormindo, está descansando. Então, tenha esta fé, irmãos, que nós, aqueles que têm o Senhor Jesus, mesmo diante da morte, há esperança. Viu? Então, não tem que ter esse pensamento tão... É evidente que nós sentimos a falta. É evidente que nós vamos sentir, irmãos, o vazio, o vácuo. Mas tente pensar sobre isso. Ele não está morto, ele dorme. Ele dorme. No caso da menina, Jesus se referia justamente a isso. Eu vou lá. Agora, preste atenção em algo que me chama demais. Me dá realmente, me despertou a curiosidade. É entender, irmãos, que Jesus poderia ali, diante daquela multidão, daquele alvoroço, fazer uma média. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Mas sabe que Jesus normalmente não é de fazer muito barulho, irmãos. Raramente ele fazia grandes milagres junto da multidão. E ele não queria publicação disso. Ele não queria que avisassem, colocassem na mídia. Não. Jesus manda sair todos dali. Por que Jesus manda sair a multidão? Você já imaginou que entrar na casa de alguém, né, pastor Claudionor? Entrar na casa de um chefe, de um pastor e dizer: saiam todos. Jesus fez eles todos saírem. Só ficou o pai, a mãe e 3 dos seus discípulos, não eram todos. Por que razão, irmãos? Porque Jesus sabia que entre os seus discípulos havia alguns que não acreditavam também. Havia um Tomé, havia um Judas. Então era necessário ter um ambiente, criar uma atmosfera para um milagre. E a atmosfera para milagre, irmãos, não é barulho, não é o choro, não é o pranto. Chorem mais. Agora vocês vão ficar chorando aqui, esse grupo chorando aqui, para que o milagre... Não. Fora todos. Fora todos. Saiam. Ele não pediu para Jairo, ele mandou as pessoas irem embora. E quando todos saem, então o Senhor Jesus pega o pai, a mãe e os 3 discípulos e entra no quarto. E ali naquele quarto, naquele lugar onde estava a menina, Jesus toma em sua mão e fala a palavra:
Menina, levante. Que coisa linda, né, irmãos? Simples. Simples. Menina, levanta. Quem gerou esse milagre, irmãos? Foi Jairo. Pense sobre isso. Jesus até hoje é o mesmo. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se nós fizermos a mesma coisa, Ele vai operar em nossas vidas milagres iguais. Este é um mês que nós temos que experimentar milagres, mas precisamos antes de tudo criar uma atmosfera. Lembre-se disso. Às vezes você está com pessoas que não vão te ajudar no milagre. Escolha muito bem quem vai orar com você. Escolha muito bem, se você vai na casa de alguém para orar, escolha muito bem quem vai estar ao seu lado. Se é alguém que crê mesmo, se está crendo, ou vai estar ali sendo um peso, um contrapeso, algo que não vai ajudar em nada, né? Ao contrário, pode atrapalhar. Vamos lá, irmãos, vamos fazer uma reunião de oração, toda a igreja, para que tal. Muito importante, irmãos, mas Jesus disse 2, se houver concordância de 2 ou 3, concordância, se estiverem de acordo, então as coisas podem e vão acontecer. Amém, amados? Então é tão importante nós atentarmos para criar uma atmosfera, criar um clima de milagres. Quando há um tangedor, irmãos, prestem atenção, há um clima para milagres, há um clima para milagres, não é, Tatê? Estava ontem, orando, Tatê e eu estávamos, de repente começamos a cantar um cântico, que unção de Deus, que presença de Deus. Então todos os cânticos trazem a presença. Toda música traz a unção de Deus, irmãos? Não, queridos. Não é toda música, não é todo som, não é qualquer pessoa. Mas nós precisamos identificar o clima, a atmosfera para milagres. Jairo tinha uma necessidade. A necessidade dele era sua filha. Eu não sei a tua, eu sei a minha. Então nós precisamos entender e criarmos este ambiente, nós mesmos nos humilhando, orando insistentemente, tendo fé de um modo, da maneira que Deus vai agir. Eu creio, Senhor, que isso vai acontecer dessa forma. Eu creio assim, eu creio dessa maneira. Um clima onde o Senhor Jesus é bem-vindo. Não há rebeldia no coração. Sabe, no caso de Davi, eu olho para a situação de Davi e Saul, irmãos. Quando Davi não era ninguém, Davi era um pastorzinho de ovelhas, que enquanto pastoreava as ovelhas, tocava uma harpa. Mas por direção de Deus, ele foi levado à casa do rei Saul, para que quando um espírito mau, da parte de Deus, viesse sobre Saul, ele expulsasse o demônio. Como é que ele expulsava o demônio? Sai! Não. Somente criava uma atmosfera. Vocês sabem que os demônios gostam de coisas desorganizadas, sujeira. Você vai numa casa onde tem muito demônio, normalmente é uma bagunça, uma sujeira, tudo desordem. Põe ordem na sua casa que os demônios não vão ficar mais lá. Limpe, organize.
coloque uma música suave, dedilhada. Os demônios vão sentir aquilo queimar na orelha deles. Eles vazam, desculpe a expressão, eles vão embora. Viu? Quando o demônio aparecia na vida de Saul, Davizinho somente dedilhava a harpa, irmãos. Somente tocando a harpa, Saul se sentia melhor e o demônio ia embora. Então, atenção, irmãos, não façam tanto barulho. Atenção, busquem a presença, criem uma atmosfera que é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Creio que foi o profeta Eliseu que foi chamado para dar uma palavra para 2 reis. Eu sempre me lembro disso e me esqueço, que eu falo do tangedor. Ele falou: eu não tenho nada a falar para vocês, mas em respeito a Josafá, ele não estava com o coração bom, irmãos. Prestem atenção. O clima não estava bom, a atmosfera não estava boa para Deus falar, para milagres. Mas trazei-me um tangedor. Então veio alguém que tocava um instrumento simples, e quando tocou aquele instrumento, a palavra de Deus veio, a unção de Deus veio. Ah, irmãos, eu ainda quero ver, eu ainda quero experimentar milagres de Deus. Quantos querem experimentar milagres? Queremos exaltar o nosso Rei por milagres que acontecem em nossas vidas, através de nós. Mas para isso, nós precisamos tanto ter este coração, preparar um ambiente, trazer um tangedor, que tocando faça a diferença, adorando e jejuando. Atos capítulo 13, veio o Espírito Santo e disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Porque eles estavam adorando, porque eles estavam jejuando, veio a palavra para eles. Nós exaltamos o nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a exaltação. Mas quer que Jesus venha, vamos nos humilhar e vamos estar mesmo buscando criar esse clima, essa atmosfera de milagres.